Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, meus queridos, minhas queridas, com a palavra de Deus. E nesse vídeo eu quero falar de um assunto muito importante, um assunto bem interessante, que eu acredito que muitas pessoas estão passando, né? Se quem não está passando, vai passar, que é o tema do nosso vídeo é Vença o Diabo, né? Resista ao diabo e vença. Isso mesmo, resista ao diabo e vença. Esse tema é um tema bem impactante, né? Porque muitas pessoas elas ainda não entenderam, né? Muitos cristãos ainda vivem como se o diabo tivesse poder sobre suas vidas. Você já parou para pensar nisso? Muitos cristãos vivem assim. Ele acha que, sabe, é o gato preto, é o vulto, é a voz, é não sei o que e tal, aquela coisa toda. E eles não aprenderam a reagir contra tudo isso. Não quero dizer que não exista ações espirituais do mal que fica perseguindo, né? Porque a palavra diz que realmente isso acontece. Mas é muito importante que você entenda que você tem autoridade sobre o diabo. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães, seja bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir para vocês, pessoal, se possível, assinar o canal e também ativar as notificações. A palavra de Deus diz o seguinte, em Tiago 4,7. A gente lê, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês ou de vós. Isso significa, pessoal, que quando estamos em Cristo, temos autoridade espiritual. Olhe para mim, preste atenção. Você tem autoridade espiritual. Agora você tem que aprender, claro, a usar essa autoridade. Porque a palavra diz resistir ao diabo. O que é resistir ao diabo? É a pergunta que você faz. Resistir ao diabo é você ficar firme, é você ficar no lugar ali, se posicionando. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Não é você simplesmente esperar Deus fazer, porque Deus vai fazer. Mas aqui a própria palavra está explicando como é que Deus vai fazer. Quando você resiste, entendeu? Quando você resiste ao inimigo. O que é resistir ao inimigo? É lutar contra ele, pessoal. Se alguém chega na sua casa armado até os dentes e quer destruir a sua família, você vai ficar vendo de longe o mal acontecer? Eu acredito que não. Eu acredito que você, mesmo que você se arrisque a perder a sua própria vida, você vai lutar contra aquele inimigo que invadiu a sua casa para destruir a sua vida. Não é assim? Isso acontece com ladrão, coisa assim desse tipo. Então, aplicando-se ao mundo espiritual, o diabo é como um ladrão. Ele vem repentinamente, quando você não espera, ele surge com aquela batalha. Ele surge com aquela guerra, ele surge com aquela luta, ele surge com aquele problema, ele surge com aquela tempestade, levanta pessoas de um lado, pessoas do outro, né? Tira os filhos da casa de Deus. A mulher muitas vezes se transforma, né, em outra pessoa, às vezes o marido se transforma em outra pessoa e fica aquela guerra. E por trás dessa guerra, pessoal, muitas vezes aquele vizinho que lhe persegue, aquele vizinho que lhe maltrata, aquele vizinho que está sempre ali no seu pé, né? Tinha um irmão que ia para a igreja e o vizinho dizia, lá vai o bode, o porco fedorento, sabe? E aquele irmão sempre orando, e todo dia, quando ele ia para a igreja, né, assim à noite, na quarta-feira e no domingo, aquela pessoa dizia, lá vai o bode e o porco fedorento. Isso durou, sabe, mais de ano. Chegou um dia que aquele irmão chegou na igreja e foi orar. E começou a chorar diante de Deus e disse a Deus, olha Deus, eu não aguento mais, sabe? Eu não aguento mais, toda vez que eu venho para tua casa, aquele vizinho diz, lá vai o bode e o porco fedorento. E aquele irmão pediu a Deus uma providência, sabe? E o que aconteceu com aquele homem foi o seguinte, ele almoçou, sabe? E se deitou debaixo de uma árvore que tinha assim na frente da casa dele. E ali, infelizmente, ele morreu. E um lado direito dele ficou todo podre, cheio de bicho, assim, em um piscar de olhos. E a medicina até hoje não descobriu e não sabe o que foi, não sabe o que é, não tem explicação. Sabe por quê, pessoal? Porque as pessoas muitas vezes acham que você não tem dono. Aí ficam pisando você, ficam lhe maltratando, lhe humilhando, criando narrativas, lhe julgando, lhe prendendo. Não é assim que está acontecendo no Brasil?
Mas a palavra diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar-vos a Deus é você se obedecer a Deus, sabe? Tem hora que a gente quer fazer pela carne, de colocar Deus de lado e dizer assim, não, eu vou resolver do meu jeito agora. Mas, sabe, se você está fazendo isso, pare e deixe Deus agir na sua vida. Mesmo angustiado, sabe, sofrendo, sendo perseguido, o diabo cirandando de um lado, cirandando do outro, resista porque ele vai fugir de você. Isso significa que quando estamos em Cristo, como eu já falei, temos autoridade espiritual sobre o inimigo. Ele não pode nos tocar, certo, pessoal? Então resistir ao diabo é vencer suas tentações, as suas provações, é viver a vitória que já foi conquistada por Jesus naquela cruz. Preste atenção, entende? Preste atenção porque você é mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, pessoal, a sujeição a Deus é a chave da vitória. Antes de resistir ao diabo, é preciso estar submisso a Deus, obedecer a sua palavra, sabe? Estar em obediência, em submissão, porque isso vai gerar o quê? Isso vai gerar autoridade espiritual na sua vida. Entende o que eu estou querendo dizer? Essa autoridade é dada por Cristo, através do Espírito Santo, para que você tenha poder sobre o inimigo não tenha poder sobre você. Em segundo lugar, o diabo não tem poder sobre os que estão em Cristo. O cristão já foi libertado do império das trevas. Quem nos dominava eram as trevas. Quem nos governava eram as trevas. Mas hoje nós estamos protegidos, libertos do poder das trevas. Hoje nós temos o poder de Deus a nosso favor, sabe? Então você não está só nessa guerra, meu filho, minha filha, você não está só nessa guerra, meu querido, minha querida. Não, Deus está com você. Em terceiro lugar, o sangue de Jesus garante a autoridade do cristão. A vitória já foi conquistada na cruz, como eu falei, o diabo foi derrotado na cruz, isso mesmo. Por quê? Porque com a ressurreição de Cristo foi ali validada a autoridade e toda a verdade de Deus para com a humanidade. Jesus tinha que passar por aquilo, mas Jesus não passou em vão. Ele passou, ressuscitou e disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E também eu vos dou autoridade sobre os demônios, sobre os principados, as potestades, todo o mal estão debaixo de nossos pés. Em quarto lugar, resistir é permanecer firme na fé. Sabe, resistir significa não ceder às tentações, não ceder às provocações. Vou repetir de novo. Não ceder às provocações do cão, porque o cão quer tirar você do sério, quer tirar você do lugar. Ele quer desestruturar você, ele quer desequilibrar você, sabe? Não negocie os princípios, não se renda ao inimigo, sabe? Mas assuma uma postura de mais que vencedor em Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, diz o seguinte, pessoal: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então veja, muitas vezes você acha assim, só eu que estou passando por essa luta, só eu que estou passando por essa afronta, só eu que estou passando por esse problema. Não, os irmãos em Cristo no mundo todo estão passando por isso. Você não está só nessa guerra. Então entre no exército, se aliste agora e comece a expulsar o inimigo. Comece a declarar que Satanás não tem poder sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre suas finanças, sobre a sua saúde, sobre o seu ministério, sobre sua vida espiritual. Comece a declarar isso em nome de Jesus. E você vai viver um novo tempo, você vai viver grandes coisas na sua vida. É só você tomar posse e você usar a autoridade de Cristo, porque Cristo tem poder para distribuir na sua vida. Em quinto e último lugar, o cristão tem armas poderosas. Primeiro, nós temos aí a oração, temos a palavra de Deus, a fé, são armas de ataque ao inimigo. Se você está passando por essa situação que eu já falei, e você não tem lutado com oração,
não tem declarado a palavra de Deus, não tem usado a sua fé, tem se deixado abater. Parece que o inimigo é maior do que você. Então você precisa se reposicionar e se levantar para você ser mais do que vencedor em nome de Jesus. Em sexto lugar, já estou terminando, pessoal. Assine o canal e ative também as notificações. O inimigo foge diante da autoridade do nome de Jesus. Certo? Quando você que é cristão, você que é servo de Deus, você que é filho de Deus, resiste em nome de Jesus o diabo. Ele não vai suportar, ele vai ter que fugir, porque Jesus tem poder sobre o diabo. Ele tem todo o poder sobre o diabo, entendeu? Marcos 16 e o versículo que diz assim, pessoal, diz o seguinte: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. O que é que você entende por isso aqui? Que sinais são esses? Esses sinais, expulsar quem? Quem é que tem essa autoridade para expulsar? Quem tem essa autoridade para expulsar, meu querido, é você. Você tem essa autoridade. Por isso, em nome de Jesus, se você pare agora e veja qual área da sua vida você está passando por essas situações que eu falei aqui, afronta, né? Levantes, sabe? Lutas inexplicáveis, doenças, sabe? Que os médicos muitas vezes não identificam, sabe? Problema no seu casamento, situações com seus filhos, situações diversas na sua vida. Você sabia que tudo tem uma origem espiritual e que você tem que abrir sua visão, seus olhos espirituais, para você discernir e você atacar o inimigo. Eu sei que muitas vezes nós estamos até sem ânimo para ter essas atitudes, porque vem aquele esgotamento, vem aquela pressão, né, na sua vida. Mas mesmo nessa condição você tem que se levantar. Você tem que se levantar e lutar contra o inimigo para que o inimigo ele caia por terra na sua vida e ele saia dos espaços que ele preencheu e você de cabeça erguida siga em frente, sempre declarando que o diabo está debaixo dos seus pés e que ele já foi vencido na cruz, ele já foi derrotado. Eu vou ficando por aqui, beijo no coração e a gente se vê.